Oi, minha gente linda, tudo bem por aí? Hoje o nosso programa tá daquele jeitinho especial que a gente ama, com muito conhecimento, boas histórias e, é claro, com aquela dose de desafio para a mente. Hoje vamos viajar por dois mundos diferentes, mas que têm algo em comum. Os dois provocam a gente a pensar, a refletir e principalmente a resolver. No primeiro bloco, literatura na veia. Vamos falar sobre o poder dos contos e a sua função social. E no segundo bloco, matemática no ar. Vamos entrar no mundo dos sistemas de equações com a professora Cristiane. Mas calma aí, não vamos atropelar o roteiro, não. Venham comigo para o primeiro bloco. Quem aí gosta de uma boa história? Daquelas que nos fazem rir, pensar, chorar ou até sentir um friozinho na barriga? Pois é, hoje o nosso papo é sobre o conto. O professor Marlon vem aí com uma videoaula incrível sobre a função social do conto. Vamos descobrir como o conto vai muito além do entretenimento. Ele também é um instrumento de transformação social, um jeito de provocar reflexões importantes, de dar visibilidade a vozes que nem sempre são ouvidas. Um convite à empatia e à mudança de olhar. Então, Grande Billy, meu diretor do coração, pode rodar essa obra-prima literária para gente? Vamos lá? Olá, estudante! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante: a função social do gênero conto. Você sabia que, além de entreter, o conto também pode provocar reflexões, questionar comportamentos e até transformar a sociedade? Vem comigo entender como isso acontece. Antes de falar sobre a função social, precisamos lembrar sobre o que é o conto. O conto é um gênero narrativo curto, com poucos personagens, uma trama centrada com apenas uma célula de conflito e um desfecho marcante. Ou seja, é uma história curta. E esse gênero é caracterizado pela objetividade e intensidade. Ou seja, é uma história curta, mas muito intensa, que pode provocar muitos sentimentos e muitas reflexões em quem lê. Ou seja, despertar emoções e reflexões de maneira rápida. Há vários tipos de contos, como o conto de fadas, conto de terror, conto de humor, conto maravilhoso, entre tantos outros. Por exemplo, no conto de terror, não há uma preocupação em discutir uma questão social como a fome. Por isso, é preciso compreender que há várias formas de contar histórias, assim como há vários objetivos comunicativos que envolvem esse processo. Você já se perguntou como o conto pode alcançar e transformar a sociedade? E que ele tem uma função social? Quando falamos sobre a função social do conto, podemos citar não apenas uma, mas sim várias. Por exemplo, denunciar injustiças. Muitos contos revelam problemas sociais como preconceito, violência, desigualdade, racismo, machismo. Assim, eles nos levam a enxergar realidades que muitas vezes acabamos ignorando. Outra função social do conto é provocar a reflexão. O conto nos convida a pensar sobre comportamentos, valores, atitudes. Ele nos coloca no lugar do outro
E isso pode despertar em nós, os leitores, empatia, por exemplo. Uma outra função é questionar as normas sociais. Por meio de situações ficcionais, o conto pode criticar regras, tradições e costumes impostos pela sociedade, abrindo espaço para mudanças. Uma outra função social do conto é transformar a sociedade. Ao provocar a reflexão e a crítica, o conto pode inspirar ações transformadoras, seja na vida pessoal de quem lê, seja na sociedade como um todo. Ou seja, ele tem muitas funções, muitos objetivos comunicativos. Vamos pensar em alguns exemplos para entender melhor. No conto Negrinha, de Monteiro Lobato, o autor denuncia o racismo e o tratamento desumano às crianças negras no período após a escravidão. Já no conto A Cartomante, de Machado de Assis, o autor critica a hipocrisia e os costumes da sociedade carioca do século XIX. No conto Me Responda, Sargento, de Dalton Trevisan, o autor faz um apelo ao governo e à sociedade como um todo ao narrar na primeira pessoa o drama de uma mulher que sofre violência doméstica do marido, que a abandonou e regressou 10 anos depois. Ainda hoje, muitos contos tratam de temas como feminicídio, violência doméstica, desigualdade social e questões ambientais, como esse conto de Dalton Trevisan. Inclusive, vamos ler um trecho dele? Acompanhe comigo a leitura de um fragmento desse conto. 10 anos, sargento, apartada de João. Uma tarde, sem se despedir, montou no cavalinho Pampa. Em 10 anos de espera, nunca deu uma notícia. Com a morte do meu velho, que me deixou o sítio, 15 dias atrás, lá estava eu, bem quieta, cuidando de casa, da criação, ajudada pelo meu afilhado José, esse anjinho de 8 aninhos. Quem via entrando sem bater palma nem pedir licença? Chegou maltrapilho, chapéu na mão, me rogou para fazer vida comigo. Mas de espanto que saudade, aceitei. Bom ou mal, eu disse, é o meu João. Nos primeiros dias foi bonzinho. Ontem chegou bêbado e de óculos escuro, pegou da espingarda, me bateu com a coroa na cabeça, obrigou a rezar na hora da morte e pedir louvado. Que eu abrisse a boca, encostou o cano, fez que apertava o gatilho. Não satisfeito, sacou da garrucha, apagou o lampião a bala. Disparou 2 tiros na minha direção, só não acertou porque me desviei. Uau, que texto forte, não é mesmo? E é apenas um fragmento dele. Imagina a angústia dessa mulher ao ver a sua vida passar diante de seus olhos de uma maneira tão violenta. Será que havia alguma política pública que protegesse essa mulher no contexto, na época em que o texto foi publicado? Existe alguma lei que lhe protegesse? Por exemplo, como a sociedade pensava a respeito do homem que abandonava o lar e voltava 10 anos depois, achando que a mulher deveria estar ali esperando ele voltar todo esse tempo, sem sequer dar notícia, nada. Como a sociedade pensava sobre o papel da mulher naquela época? Será que hoje é diferente? Observe, né? O conto é um gênero muito eficaz para cumprir uma função social porque ele vai discutir essas questões. Ele é curto, pode ser lido rapidamente, atingindo mais pessoas, tem linguagem direta e impactante, cria empatia rápida com personagens e situações, estimula debates, seja em casa, na escola ou até mesmo nas redes sociais. E agora eu pergunto para você: você já leu algum conto que fez você pensar de forma diferente sobre um tema social? Como a literatura pode ser uma aliada na construção de uma sociedade mais justa?
Bem, com essa videoaula, eu espero que você tenha percebido um pouco como a literatura é muito mais que uma história. É uma ferramenta de transformação e reflexão social. Hoje ficamos por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula de língua portuguesa. Que maravilha de aula, hein, pessoal? Vocês perceberam como um conto pode nos fazer refletir sobre temas tão sérios como desigualdade, preconceito, relações humanas? Isso é literatura em ação, minha gente! E falando em ação, agora vamos para um outro tipo de desafio, o desafio da lógica matemática. Mas antes, uma pequena pausa para o nosso intervalo, rapidinho, e já já eu volto com o segundo bloco, tá bom?